Você, Pedrosa, o que eu falei pro meu marido, vocês não são amiguinhos do Palmeiras? Não, eu não tenho Vocês esse não negócio. são assim, parceirinhos, né? Ai, vou torcer pro Palmeiras, que eu gosto do Palmeiras, não sei o quê. Então, fica feliz que o gol do Vitor Roque primeiro foi em vocês, não é, Vene? Eles não são aqui, ó, torce pro Palmeiras. Vocês não são em carne? Em carne aqui, vocês não ó. são Ai, amiguinhos? amizadezinha de Palmeiras. Não, mas eu acredito que seja um amigo mesmo. Você acredita? O Pedrinho, pra levar esse jogo pro Mané Garrincha, já ter falado, Palmeiras, vence logo, vai. Pedrosa, o que aconteceu? Dava pra ganhar, não dava? Ganhar, não. Dava pra não perder. Dava pra não perder, O famoso empate. Exato. Mais conhecido como empate. E assim, cara, vamos lá. Primeiramente, eu acho que você tem que falar sobre esse planejamento. O Vasco da Gama ontem não teve o Verratti e o Coutinho por conta de desgaste físico, risco de lesão, por conta de viagens. O Vasco tem 3 viagens seguidas, foi contra a última partida contra o Operário, essa no Mané Garrincha, e também vai jogar fora de casa pela Copa Sul-Americana. Uma viagem que foi inventada pelo Vasco, no sentido de ter vendido esse mando de campo por conta de 2 milhões e meio de reais. Achei muito pouco para a perda esportiva que o Vasco tem na temporada. É mais importante você ganhar pontos, até porque um rebaixamento custa muito mais caro do que você vender mando de campo ou não, mesmo entendendo a situação financeira. Acho que tirar jogos de São Januário é sempre um erro para o Vasco, além de tudo, contra o Palmeiras. Porque assim, entra a escalação, aí ele coloca o Lloyd, coloca o Nuno na posição do Coutinho e coloca o Ryan na vaga do Verratti. Gostou? O Vasco se torna um time, Fernanda, mais móvel, mais intenso fisicamente, com condições de competir, no sentido de os 10 jogadores de linha, eles conseguem correr atrás da bola. Tornaram o Palmeiras um time um pouco mais fácil de ser marcado. Eu acho que o Palmeiras é muito melhor treinado que o Vasco, tem jogadores muito melhores do que o Vasco, mas o Vasco conseguiu pressionar a saída de bola, pressionar o portador da bola, não deu tanto espaço para o Palmeiras. O jogo de controle que eu achei que o Palmeiras teria, não teve. O Vasco teve suas oportunidades, tanto é que no primeiro tempo tiveram 2 chances claríssimas na partida. Uma cabeçada do Bruno Fux, que eu acho que se acontece ali, o jogo ia desmoronar, mas que ele cabeceia para fora, e o lance do João Vitor, que ele dá um tapa por cima do Everton, numa saída errada do goleiro do Palmeiras, e o Giai tira de bicicleta. O jogo vai 0-0 pro intervalo, e o vascaíno, que estava com medo de tomar um vexame, de ver um vexame, fala assim, opa, dá pra gente conseguir pelo menos pontuar lá em Brasília. Ok. Volta para o segundo tempo, o medo de todo vascaíno também é o seguinte, esse time volta muito mal para o segundo tempo e fisicamente cai muito de rendimento. Por incrível que pareça, o Vasco não caiu de rendimento. O Vasco, surpreendentemente, continuou tendo um jogo de competição equilibrado. Claro que o Palmeiras ia criar mais oportunidades, a gente está falando do líder do campeonato, um dos melhores times da América do Sul, mas o Vasco também teve suas chances, também conseguiu não ser tão controlado dentro da partida. Até que, mais uma vez, assim como foi em 5 dos últimos 7 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, um erro individual coloca tudo a perder. O Hugo Moura tenta sair com a bola ali, uma saída de bola que o Vasco estava fazendo desde o primeiro tempo, mas que, para ser muito honesto, tem muita gente falando assim, porque isso é questão de treino. Isso pode ser questão de treino. Só que não dá para tirar, Fernanda, a responsabilidade da capacidade cognitiva do jogador. O jogador, ele tá ali dentro de campo e ele tem que tomar decisões, porque o futebol é feito de risco. Ele é feito de risco lá na frente, ele é feito de risco lá atrás. A partir do momento que o Hugo Moura pega a bola, olha pro lado e não tem ninguém ao lado dele, o que ele tem que fazer? Isola a bola. Isola a bola, dá um bico para lateral, dá um bico para frente, só isola a bola. Em vez dele conseguir, ou melhor, tentar driblar dentro da área. A partir do momento que ele tenta sair com a bola dentro da área, depois ele vê que fez besteira e tenta dar o passe, o Palmeiras, que é um time taticamente, talvez seja o melhor do Brasil, amassa o Vasco ali na linha alta, consegue roubar a bola, gol do Vitor Roque. O que isso quer dizer? Que o Vasco, além de ser uma equipe frágil mentalmente, que toma o gol e desmorona, além de ser uma equipe que estava sem seus principais jogadores, além de ser uma equipe que teve a diretoria, que vendeu o seu mando de campo, ainda é uma equipe que erra constantemente, individualmente, em seus jogos. Eu posso lembrar de cabeça aqui vários jogos que o Vasco teve erros individuais grotescos, não são erros normais. Erro normal, até porque não acontece gol sem erro. O erro, ele acontece. O erro grotesco é que irrita o torcedor. Paulinho contra o Santos, aí pega João Vitor contra o Corinthians, João Vitor contra o Ceará, Hugo Moura contra o Sport e hoje, e ontem, nessa partida contra o Palmeiras, o Hugo Moura novamente. E o pior, o Hugo Moura nem é um dos problemas do Vasco, mas ele mais uma vez protagoniza um lance que acaba fazendo o Vasco perder a chance de pelo menos ganhar um ponto. Então assim, quando eu falava o tempo inteiro aqui, o Carille não chuta a bola, o Carille não cabeceia, o Carille não finaliza, ele arma o time, ele monta um plano de jogo. Assim como o Felipe, para mim, montou um bom plano de jogo ontem. Só que esse plano de jogo não existe quando você
tem um erro individual. Não há plano de jogo que o técnico arme que se sustente com tanto erro individual. Então esses jogadores precisam ser cobrados. E aí, eu também concordo, essa cobrança tem que acontecer. E aí entra um outro problema, que ele é generalizado, não é só do Vasco, mas obviamente ele vai ficar mais latente quanto você vai vendo a qualidade das peças, né? Elas ocupam prateleiras, os jogadores têm seus valores. E não é por coincidência, é porque eles realmente valem o que eles conseguem desempenhar. A chance de um jogador muito mais valorizado errar é um pouco menor, não é menor, mas é um pouco menor, porque eles são seres humanos, podem errar, mas a chance é menor. Vene Casagrande, como é que você evita essas coisas se você não tem tempo para treinar? Por exemplo, agora o Vasco vai ter aí, provavelmente, a chegada do Diniz, o Pedrosa já vai trazer atualização em relação a isso. O Diniz vai chegar com um tipo de jogo muito específico e vai precisar de um tempo para implementar aquilo. Só que ninguém tem tempo para treinar. O Flamengo tem tempo para treinar? Não. O Botafogo não tem tempo para treinar. Ninguém tem tempo para treinar. Eles estão viajando, ou eles estão jogando, Vene. Como é que vai resolver isso? Tudo é ajustado através de vídeo, né? Existe o treinamento por vídeo que os treinadores gostam de fazer. Mas isso aqui não treina no vídeo, né? Olha só, quem sou eu? Eu não tô aqui dizendo que eu entendo mais de futebol que o Felipe, que no caso foi o treinador do Vasco diante do Palmeiras. Mas se eu fosse o treinador, eu jamais ia pedir para esses jogadores de Vasco da Gama fazerem uma saída de bola como essa. Esse é o maior questionamento, o meu maior questionamento em relação à contratação do Diniz. Porque, vamos lá, fazer uma analogia, igual uma empresa, você tem uma vaga disponível, é você analisar se esse candidato ele tem requisitos para assumir essa vaga nesse momento, por mais que você goste do candidato. Eu também gosto muito do trabalho do Fernando Diniz, o Pedrinho também gosta, o Felipe também gosta, mas será que o Diniz ele se encaixa ao estilo de jogo do Vasco da Gama atualmente? As peças As que peças, tem, né? Exatamente. Assim, eu não gosto, para mim é até injustiça você pegar um lance e cravar que, tá vendo, esse lance aqui mostra que o Vasco não tem condições. Não, mas não é só esse lance. A saída de bola contra o Sport já havia sido ruim, eu comentei aqui. Vários momentos, vários outros jogos, a saída de bola do Vasco da Gama já tinha mostrado que não é um ponto forte, pelo contrário, é um ponto negativo da equipe. Eu, se eu fosse o Felipe, eu jamais ia permitir que o jogador do Vasco faça isso. Ainda mais o Hugo Moura, que eu conheço assim, de longa data, desde os tempos do Flamengo, esse não é o forte dele, saída de bola. O Jair consegue fazer isso muito bem na equipe do Vasco. Então, assim, Fernandinho, te respondendo de maneira sucinta, entendendo e analisando o time do Vasco da Gama, eu jamais pediria para ter uma saída de bola como essa. Dá bicão para frente, enfim, faz outra coisa diferente. Isso é extremamente arriscado, ainda mais diante de um forte rival que é o Palmeiras. Eu já acho que a questão não é só a questão das peças, né? Porque assim, o Hugo Moura é volante. Ele é o primeiro volante, correto? Perfeito. Se ele não souber dar um passe pro lado, ele não pode jogar no Vasco. Porque aquilo ali é um passe pro lado. A questão é, o Luiz Gustavo estava marcado. Então, se ele está marcado, quem tem que tomar a decisão é o jogador. Quando o Fernando Diniz assumir, que é o que provavelmente vai acontecer... O que você tem de informação? Vamos lá, só para resumir, né? A informação que eu tenho ele já deu sim, o Vasco já também quer contratar ele, é uma questão financeira, que eu até dei na última sexta-feira lá na Placar, com todas as informações, que é uma questão financeira. Ele pediu um salário na casa dos maiores salários do futebol brasileiro e o Vasco não vai pagar isso. Então, hoje, há um sim do Fernando Diniz, há uma vontade do Vasco também, só que falta esse detalhamento com o staff do jogador na questão financeira. E que eu acho que não vai ser problema, porque o Fernando Diniz já deu o aval, já tem a intenção de assumir o Vasco. Então, acho que é só uma questão de tempo do Vasco voltar da Venezuela, que é quando o Vasco vai enfrentar o Porto Cabide, e anunciar o Diniz. Voltando ao que eu estava falando, a saída de bola, a questão não é só o individual e o coletivo. É o tempo de treinamento. Ele vai ter tempo de treinamento, porque ele vai ter um mês para a parada do Super Mundial. Sim, então ele vai conseguir ter tempo. Gatilho de treinamento, é como você posiciona os seus atletas, é a maneira que você repete aquelas jogadas ali e que, obviamente, os erros vão acontecer, como aconteceram no Fluminense, na Seleção Brasileira, no São Paulo. Mas o que o Fernando Diniz acredita, e aí eu tô falando mais pelo lado do treinador, a gente sai com a bola de forma mais qualificada e isso gera muito mais gols do que a gente toma errando. Então essa que é a questão que ele defende. Eu acho que o Vasco tem condições com o time que ele tem de treinar e fazer a saída de bola. Só que, repito, a gente não pode tirar a responsabilidade do atleta. Ali é uma questão de tomada de decisão e o futebol é um jogo de risco. Se o atleta ficar tomando decisão errada, como o Vasco tem tomado o tempo inteiro, simples, ele não pode jogar. Essa que é a verdade. Chegou a minha vez agora. Você não falou que gostava da Bahia? Eu gosto, mas depende do momento, né, Vini? Do sábado eu não gostei, não. Eu não vou falar muito não, que sábado eu pego o Bahia. Então, É você? Sábado eu pego. E eles estão embalados.
Eric Pulga. Tá com a pulga atrás da orelha aqui? Tu foi bem nessa. Deus. Tu foi bem. Cara, mas que garoto, né? Aqui a pulguinha. Garoto, cara. Mas Aqui, eu ó. xinguei tanto esse A garoto. pulguinha aqui, ó. Por que Foca ele aqui não na tá no pulguinha. fogão? Foca aqui na pulguinha. Pode olhar aqui, vê, ó. Ó o pontinho preto aqui, a pulguinha. Olha lá! É o Pedro. Pedroso Fez foi a bem, jogada mano. do gol. Jogador do Bahia. Eric Pulga. Sabe o que fazia lá no Ceará pra ele? Inspirado aqui no nosso Chiquinho Soares? Ah, é? Eric! E a Venha, galera, baiano. é verdade, assim. Venha, Beijo pra minha baiano, amiga venha, Thaís. baiano. E gol do Toda. Caulinho, Venha, né? baiano. O Botafogo Venha, queria. baiano. Aí, Pedroso, uma vontade de acarajé agora. Para, Venê! O Bahia ganhou fora de casa. Aí teve um vermelho pro John que eu falei, ah, meu Deus do céu. Aí depois cancelou o vermelho. Ai, graças a... Que confusão, Rodolfo. O Botafogo teve trabalho logo no início e John evitou o primeiro gol do Bahia. Pode ser tratado como família. O Vasco precisa estar unido. É um conceito. Agora, família, não. Porque é difícil você brigar com um familiar, demitir um familiar, chamar a atenção de maneira rigorosa de um familiar, como você faria com um funcionário. O Vasco é uma empresa, não pode ser tratado como uma família. Talvez, Felipe, esteja aí o grande problema do Vasco, que precisa ser profissional. O craque Neto ontem na Band detonou o Pedrinho. Vamos lá, meu querido Rosenberg, o que aconteceu aí em Brasília, que uma incompetência do Vasco, um time que tem aí uma torcida incrível, uma das maiores torcidas do mundo, aí eu vendo o jogo por causa de 2 milhões de reais. Vocês são tudo incompetentes, principalmente você, Pedrinho, que você já chegou como presidente, como você era quando você era comentarista da Sport TV. Olha, como é que eu posso mandar? Como é que o Godoy manda treinador embora? Como é que a Marília, como presidenta, manda treinador embora? Como é que o Quesada, como presidente, manda treinador? Mandou todo mundo embora. E aí vai pra jogar, não tem treinador, perde o jogo, deixa o Verrete fora, deixa o Coutinho também, que não joga nada, diga-se de passagem, né? 2 gols no campeonato, nem sei se tem 2 gols. Aí eu vendo o jogo, não é que eu vendo o jogo, eu vendo a alma, eu vendo o time, eu vendo os 3 pontos. Não é vender o jogo sem estar em São Januário para pegar o Palmeiras em Brasília, é uma teta pro Palmeiras. Essa história do mando de campo tem que haver uma prioridade. Hoje a prioridade do Vasco não pode ser 2 milhões de reais. Precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. Há momentos em que a prioridade pode ser financeira, há outros momentos que não. E nesse momento a prioridade do Vasco é pontuar. Que o departamento comercial do Vasco, que o marketing do Vasco busque dinheiro em outro lugar e não fazendo o time jogar longe de São Januário. Torcedor, o Vasco pegou o Palmeiras no mando de campo dele em Brasília. Contra o Palmeiras vai jogar aonde? Dentro do estádio do Palmeiras. O Vasco contra o Botafogo, mando de campo do Vasco, vai ser aonde? Brasília, o jogo já está vendido. E contra o Botafogo? Dentro do campo do Botafogo. O Vasco contra o Flamengo, mando de campo dele, escolheu jogar aonde? No Maracanã, dentro do campo do Flamengo. Quando o mando for do Flamengo, o jogo será onde? Dentro do mando do Flamengo. E ainda há o jogo diante do Fluminense. Primeiro jogo é mando do Fluminense. Será onde? Dentro do estádio do Fluminense. E quando o mando for do Vasco? Aonde será? O Vasco está brincando na tabela do Campeonato Brasileiro. Está brincando de quando tem o mando, favorece o adversário. E enfrenta o adversário dentro do mando, dentro do campo, dentro do estádio dele. Faz um acordo então com o Botafogo. Vamos jogar as duas fora. Faz um acordo, então, contra o Palmeiras. Ó, meu mando vai ser no Mané Garrincha. O teu você escolhe, mas não pode ser dentro do Allianz Parque. Faz um acordo com o Botafogo. Vou jogar no meu mando no Mané Garrincha, tá, Botafogo? Quando for o seu, escolhe outro lugar e não o estádio Newton Santos. Porque você tá dando muitas armas aos inimigos, porra.
Que é isso? Sobre a chegada do Fernando Diniz, o Eric Faria no Sport TV deu a seguinte informação. É o técnico que o Vasco quer, isso todo mundo sabe. Ele quer trabalhar no Vasco, ele já deu o sim. O que está pegando agora é uma questão financeira, e aí o Pedrinho vai tentar acertar com o empresário do Fernando Diniz, que é o Bertolucci, o Juliano Bertolucci, que é o empresário do Fernando Diniz. Então, o Diniz já deu o sim para o Vasco, ele quer trabalhar no Vasco, ele quer voltar ao Vasco. O Pedrinho tinha até uma ideia de que o Diniz só assumisse durante a parada para a Copa do Mundo de Clubes, porque exatamente aí ele teria tempo para repetir. Só que o Diniz, ele quer tanto voltar a trabalhar e ele gosta tanto disso que ele falou, não, se a gente acertar, no dia seguinte eu já estou dando treino no Vasco. Então, havendo acerto, parte financeira, o Diniz assume o Vasco imediatamente, ele não vai esperar a parada da Copa do Mundo para começar a trabalhar. Então agora, o torcedor vascaíno que quer o Diniz tem que torcer para ter esse acerto financeiro. O Vasco está em 13º na tabela de classificação, mas hoje vai perder ao menos uma posição, poderá até perder 2, porque teremos 2 jogos que completam a rodada. O Bragantino encara o Mirassol e o Juventude joga diante do Atlético Mineiro. Desses 4 times, 3 estão abaixo do Vasco. Mirassol, Juventude e Atlético Mineiro. Então o Vasco vai perder 1 ou 2 posições. Irá enfrentar o Vitória pelo Campeonato Brasileiro no próximo final de semana em Salvador. E já será um confronto direto na luta contra o rebaixamento, porque o Vitória está na zona de rebaixamento e o Vasco muito próximo a ela. Para esse jogo diante do Vitória, o Vasco já não terá o PH, que ontem tomou o 3º cartão amarelo. E o Verrete? Que falta de planejamento do Vasco, algo amador. O Vasco decidiu poupar ontem o Verrete. Por que então ele não tomou o 3º cartão amarelo no jogo diante do Cruzeiro, já que ficaria de fora da partida de ontem? Agora o Verrete reaparece contra o Vitória pendurado. A qualquer momento o Verrete pode tomar o 3º cartão e ficar de fora em um jogo que o treinador contaria com ele. Ao invés dele ficar de fora ontem, onde o técnico já estava abrindo mão de ter o Verrete. Mas a decisão em ter o Verrete foi tomada alguns dias atrás, ou foi tomada ontem. Falta de planejamento. Com falta de planejamento, você não vai a canto nenhum. Você não consegue fazer uma viagem bem-sucedida com a sua família. Você não consegue dirigir uma empresa. O seu comércio, o seu negócio, o seu serviço não vai a canto nenhum com falta de planejamento. Salve, fiel torcida do Vasco! Sejam bem-vindos ao canal Vasco Full, todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Vasco pra vocês. O Vasco que perdeu pro Palmeiras, né? Não é uma grande novidade, né? Que acha que poderia jogar 20 vezes Vasco e Palmeiras, que o Vasco não ia ganhar nenhuma. No máximo ia empatar. Mas quase empatou essa partida, vamos falar a verdade, né? Jogou até bem. Parecia que ia ir, mas no final não foi. E o Nuno, né? O Nuno Moura entregando aí a bola do jogo, ajudando a vida do Palmeiras. Na saída ali, o Palmeiras acabou marcando o gol, né? Deixa a sua opinião, o que você acha do time do Vasco. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa a sua opinião. Agora o Pedrinho que é o Fernando Diniz, hein? Meu Deus do céu, hein? Vamos ver o que vai dar. Fernando Diniz no Vasco. Bora torcer, rapaziada. Então deixa o like, se inscreva no canal. Fortalece com a sua inscrição. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vamos, Vasco! Não sei pra onde.